Olá, profissionais! Vamos falar agora um pouco sobre a seção 8, Notas explicativas para as pequenas empresas, conforme a NBCTG 1001. Então, as notas explicativas devem apresentar informações relevantes adicionais que não estão em outras partes das demonstrações contábeis. Podem ser informações narrativas ou quadros detalhados que a administração e o profissional entendam que seja importante para a análise do usuário dessas informações contábeis. As notas explicativas também devem apresentar informações requeridas por outras seções. Aqui, a dica é para observar sempre o verbo divulgar. Quando a norma falar em divulgar, quer dizer que apesar de não entrar como um elemento das demonstrações contábeis, ela deve ser apresentada em notas explicativas. Deve ter também uma consistência entre as notas explicativas ao longo dos anos. Então, não devem ser feitas alterações repentinas e sem justificativa do que é apresentado em um ano para o que é apresentado no outro. A norma também prevê que deve ter uma referência na demonstração para qual nota explicativa está explicando aquele elemento. Isso quer dizer que se tiver lá uma conta do balanço patrimonial, vamos supor que a empresa faça uma divulgação maior do seu imobilizado, então lá na linha do imobilizado do balanço patrimonial, ela pode colocar uma referência. Vamos supor que um número 5, o usuário vai entender que se ele for na nota explicativa número 5, ele vai encontrar mais informações para aquele grupo de contas. Isso serve para facilitar a análise do usuário. E às vezes perguntam se tem alguma forma específica para enumerar essas notas explicativas. A resposta é que a norma não prevê. Se quiser colocar um número arábico, o profissional pode. Se quiser colocar número romano, pode da mesma forma. Se quiser colocar letra A, B, C, também pode do mesmo jeito. Tem liberdade para adotar o critério que entender que fique melhor na situação. A ordem que devem ser apresentadas as notas explicativas tem dois critérios na norma. O preferencial é uma organização dentro de um critério, que a norma até dá alguns exemplos que podem ser utilizados, como por exemplo, pode começar pela nota explicativa de maior risco e seguir em seguida e colocar na de menor risco, ou a de maior relevância nas demonstrações, de maior materialidade, ou agrupar por função na estrutura patrimonial, aquelas que são referentes a capital de giro, endividamento, ativo de longo prazo, então pode ser colocado numa ordem assim também. Ou se a empresa entender que tem um critério que explique melhor, ou que fique melhor organizado a ordem dessas notas explicativas, também tem a liberdade de utilizar esse critério. A segunda opção que dá é na ordem em que as informações são prestadas nas demonstrações contábeis. Então, isso quer dizer que se lá ela apresenta o balanço patrimonial, depois a DRE e depois as outras demonstrações, na ordem que for aparecendo os grupos das contas, é a mesma ordem que é seguida nas notas explicativas. Então tem essas duas opções. A interpretação técnica ITG 1000, ela tem lá no seu anexo 6, diretrizes gerais para a elaboração das notas explicativas para as pequenas empresas. Por que são diretrizes? Porque entendeu-se que como é uma matéria explicativa, é algo que você está descrevendo, não caberia aqui modelo, mas sim diretrizes para melhor orientar o profissional na hora de elaborar a redação ou o que vai ser informado em notas explicativas. Nesse anexo também tem a recomendação que recomenda fortemente que o profissional consulte também o CTG 07R1, evidenciação na divulgação dos relatórios contábeis financeiros de propósito geral. Esse comunicado foi revisado em 2023 e está disponível no site do Conselho Federal de Contabilidade. Espero com essa série de vídeos ter ajudado a esclarecer dúvidas sobre as normas NBCTG 1001 e 1002. Até a próxima, pessoal!